A Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos escutar mais a palavra do Senhor. Eu estava ali meditando. Se alguém morre no caixão já para enterrar, tudo certo. E tem gente hoje filmando tudo, né, com o celular, até o enterro. Com certeza. Aí daqui a pouco, tudo já morto no caixão, aí depois vai botar aquela, não, a parte pior, né? Tapar o defunto, puf, dá um salto. O que eu estou fazendo aqui? O que acontece? Como é que vai ser isso? Vai ser espalhado no mundo? Vai? Vai? Vai causar o quê? Para Deus, quando o Espírito Santo entra, é a mesma coisa. O que o cristão causara e causa no mundo é a mesma coisa. A mesma, porque a Bíblia diz que o mesmo poder que ele ressuscitou Jesus é o mesmo poder que ele tem para transformar um mau caráter num bom caráter. Olha! Ficou mais profundo, não ficou? Glória a Deus. Amém. Aí eu vou ficar impactado vendo aquele defunto. E assim esse mundo fica impactado com as nossas atitudes. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos melhorar, não vamos? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse. A carta à igreja de Sardes. E hoje a igreja que está em Ricardo de Albuquerque 442. Não é isso? Amém. O Cristiano uma vez deu aula, pregou sobre as 7 igrejas, não foi? Nem precisava, né? Então hoje. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Se nós ficássemos aqui para explicar o que é esses 7 Espíritos, 7 estrelas, aí ninguém se converte. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confia o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Santo Deus e Altíssimo Pai, louvado e honrado seja o teu nome, porque não há outro Deus além de ti. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é muito clara. A palavra tem uma promessa maravilhosa de nós herdarmos o teu reino e viver para todo sempre com o Senhor, Pai. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra há tantos anos atrás foi lida para uma igreja que se encontrava em Éfeso, e hoje, Pai, ela está sendo revelada para nós. É a palavra de vida, assim diz a tua palavra. Amém. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa vida, Pai, entre de uma forma plena dentro de nós, Pai. Nós falamos daqui, Pai, a comparação que é, Pai, o efeito que causa um morto ressuscitar, Pai. Mexe, Pai, todo mundo vai ficar estarrecido.
E a tua palavra diz, Pai, que teus filhos, quando saíram, cheios do teu Santo Espírito, o mundo reclamou: quem é esses que estão perturbando? Os perturbadores. Olha, causou impacto, Pai. E assim tem que ser com nossas vidas, porque eles formaram o seu corpo e nós estamos dando essa continuidade, Pai. Fazemos parte do teu corpo, Pai. Então o corpo sempre se move de acordo com o cabeça, e teus filhos fizeram isso, Pai. Se movimentaram de acordo com o cabeça. Que seja assim também todos nós, Pai. Para que seja revelado de uma forma plena que nós fazemos parte do teu corpo, Pai. Amém. Em nome de Jesus. É que eu te oro e já te agradeço, que eu diminua, o Senhor cresça sempre. Que o teu reino avance, Pai, através de nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Dá para perceber a severidade de Deus na exortação para com essa igreja. Então a situação espiritual da igreja era incompatível com quem habitava nela. Amém? Então era desprezível a situação espiritual dessa igreja aos olhos do Senhor. Desprezível. Então, e ele fala logo no início, no versículo 1, conheça as suas obras, tem nome de que vive e está morto. Então, tem nome de que vive. Havia um reconhecimento pelo povo que ela estava na sociedade, numa visão terrena. Era revelado, tem nome. Então, para o povo, aos olhos do povo, ela estava viva, mas os olhos daquele que tudo vê não estava de acordo com os olhares do povo. Entendeu? Ele olha diferente. Amém? Então, o que nos é revelado? Que só vai ser uma realidade na minha vida quando o Espírito Santo revelar as profundidades dessas Escrituras. Enquanto Deus estiver me confrontando e a cada dia é revelado que eu estou muito longe do que Ele quer, eu estou vivendo no engano. No engano. Porque a comparação é essa que nós falamos aqui, de um defunto ressuscitar. É isso. Então, o primeiro ensinamento é que as aparências enganam. As aparências enganam. O que está dentro de nós, aqui dentro, é que a verdadeira revelação, né, expressão da experiência que eu tive com Deus. O encontro que eu tive com Ele. É o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. Porque para eles o externo estava espetacular. Mas o Senhor olha e vê. O externo é o quê? Até falando aos olhos do povo. Está um espetáculo. Mas e o interno? Amém? Amém. Então, lê aí 1 Pedro 3,4. E isso é lá no início, na conversão. O problema é naquilo que nós falamos ontem, é o arrependimento. É a experiência que eu tive com Deus quando conheci a palavra dele, foi revelado quem eu sou, quem Ele é. Lê, Renan, já achou? Lê.
1 Pedro 3,4. Ao contrário, sejam belas interiormente, em seu coração, em seus corações, com um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Então, aí está falando das mulheres, mas o que foi revelado aí é o fruto do Espírito. Então, o que agrada a Deus é ser o quê? Seus corações, com um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Esse revela que teve um encontro genuíno com Deus. Amém? Manso, humilde, amável. Esse revela que teve um encontro com o Senhor. Então, se eu não tiver essas características, isso é revelação do Espírito Santo na minha vida. Se eu não estiver assim, e por mais que eu fale para o povo, você, quero te falar que tu tem só a aparência que está vivo, mas está morto. Amém? 2 Coríntios 4,16. Por isso, nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. De novo. Por isso, nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Então, vai se renovando dia a dia. Ele fala que o homem exterior está se deteriorando. Amém? Através do apóstolo Paulo, tanto na idade, mas ele estava o quê? Sofrimento total por causa do Evangelho. Então o corpo dele exterior estava se desgastando. É nítido. Porém, o nosso homem interior se renova dia a dia. O que seria isso? De glória em glória. Está vendo? É inevitável o corpo exterior, o nosso corpo, se deteriorar. É inevitável. E quem tem o Espírito Santo, é inevitável, ele melhora a cada dia. A cada dia. É inevitável. Por mais que o meu corpo exterior esteja se deteriorando, está se acabando. Mas o homem interior se renova dia a dia. Assim como eu estou ficando velho, assim como eu estou passivo de tantas enfermidades, que a idade está chegando. Mas em Cristo, com o Espírito Santo, eu melhoro para Ele dia a dia. Glória a Deus. Viu? Não há uma estagnação. Se a mesma, como eu andei essa semana foi igualzinho a outra semana, dizem, parece que está viva, mas está morto. Então, na ótica humana, a aparência sobrepõe o interior. A visão é essa. Porque o povo olha o externo e Deus o interno. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, leia aí 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, mas pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? É tantas coisas que o Senhor tem nos pedido para fazer, não é isso? Então, aí
Isso é profundo. O que está até tomando conta das nossas conversas? Eu estou falando muito dos problemas dos outros, dos problemas alheios. Eu estou vendo muito defeito nos outros. Isso está tomando conta do meu linguajar. Porque isso aí é normal, rejeitar as coisas erradas. Mas eu tenho que rejeitar as coisas erradas, criticar as coisas erradas, revelar onde está o erro, mas o que Deus está mandando eu fazer, isso tem que estar em primeiro lugar. Eu vou rejeitando isso, mas fazendo o que Deus quer. Agora, se eu não estiver fazendo o que Deus quer, tem aparência, mas está morto. Porque esses homens, os homens de Deus, eles combateram o erro, mas aqui não pararam para fazer a vontade de Deus, combatendo o erro, mas andando. Revolvendo dia a dia, melhorando para Deus, melhorando, combatendo o erro, mas melhorando, preocupado com as almas, preocupado com os irmãos, preocupado com a igreja, vivendo Cristo. Amém? Amém. No nome de Jesus. Leia aí Provérbios 21, 2. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém? Então, a igreja de Sardes para o povo era dinâmica. A igreja de Sardes para o povo era dinâmica. Mas Jesus revela para ela que era só aparência. Não era nada dinâmico. Então, por quê? Lembra da passagem que Jesus foi ver se tinha frutos? Encontrou o quê? Só folhas. Só folhas, mas Jesus queria ver o interno. Ele queria frutos, mas só viu folhas. E o fruto que ele quer ver em nós é qual? Do Espírito Santo, o dinamismo que o Espírito Santo causa dentro do nosso ser. Ele gera vida e começa a ser revelado os frutos. Se não estiver sendo revelado os frutos, se as nossas atitudes não... Porque o padrão do fruto do Espírito Santo é tremendo. Porque ele entra, traz tudo novo, então as atitudes têm que ser tudo nova. Senão não... Ele quer ver fruto, senão ele só vai ver folha. O que ele fez quando encontrou só folha? Amaldiçoou. Então não vai dar mais. Ele vai vir como ladrão. Não foi o que nós lemos aqui? Pode ser esse momento que ele fala assim: não tem mais chance de dar fruto. Amém? Amém. Leia Salmo 139, 1. O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Amém? E ele faz isso mesmo. Conhece tudo. Conhece quando eu questiono a mensagem pregada. Ele conhece se eu estou vivendo amanhã o que foi revelado hoje. Ele sabe tudo. Ele sabe os meus pensamentos. Ele sabe que quando eu chego em casa começa a rejeitar o que foi falado. Ele sabe quando eu começo a criticar alguma atitude de um irmão, não por amor, mas com a carnalidade. Sabe tudo. Sabe tudo. Sabe tudo. A motivação, quando eu falo, se é raiva, falsa piedade, sabe tudo. Sabe tudo. Glória a Deus. Sabe tudo. Louvado seja o teu nome. Pensamentos malignos, sabe tudo.
Tudo, tudo, tudo. Tudo. Todas as coisas estão patentes e nuas aos seus olhos. Ele é ele. O que a gente nós lemos aqui? As trevas para ele é como dia, e o dia como as trevas. Então as trevas que há em mim, que o ser humano não consegue enxergar, ele enxerga. Glória a Deus. E sabe se eu quero tirar ela ou estou alimentando ela. Nome de Jesus. Aí o que é o fruto? Tem as trevas aqui dentro, ninguém está vendo, só que ele enxerga, aí ele vai vir visitar e não quer encontrar mais aquelas trevas ali. Eu esperava fruto, por que não saiu? Só folha. Vamos ler aí, Mateus 21, 19. Viu uma figueira ao lado da estrada. Foi até lá para ver se havia algum figo, mas só havia folhas. Então disse a figueira: não dê frutos nunca mais. E logo a figueira secou. Amém? Amém. Esse é o resultado. Aí outra coisa que essa igreja estava passando problema, porque aquela aparência que estava viva, mas estava morta. Um cristianismo misturado com o secularismo, com o mundo. Misturado. O mundo entrou na igreja e tinha uma influência incrível sobre ela. Aí preste atenção. Isso é o padrão de Deus. Quando eu me converto, quando o Espírito Santo revela quem eu era, quem eu sou, e revela o que Jesus fez na cruz do Calvário, o que Deus fez para me resgatar, e revela o padrão dele, nosso Criador, e mostra a nojeira que eu era. Aí o que a Bíblia diz que acontece? Um arrependimento. Aí as coisas podres desse mundo que me matava, eu não quero mais na minha vida. Eu não quero mais. Daquelas assim, como aquelas assim, eu não quero mais na minha vida. Não quero sentimentos de demônio, não quero mais na minha vida. Não quero, eu rechaço isso da minha vida. Quando tenta, eu te repreendo em nome de Jesus. É assim. Então, que dificuldade é para sair o mundo de dentro de nós. O culpado não é a palavra, não. O culpado é quem dá gosto do mundo. Então, cristianismo é misturado com o mundo secularizado e racional. A razão sobrepunha a fé. A razão sobrepunha a fé. E eu posso, olha como é que o engano é desgraçado. O engano, o engodo do diabo. A fé vem pelo ouvir a palavra. Eu estou escutando o quê? A palavra, a fé está indo. Quanto mais entra as coisas do mundo, a sabedoria desse mundo, vai saindo. Não tem como. Mas eu não vivo de acordo com essa fé. Eu não vivo de acordo com a fé que está vindo. Então a razão está tomando conta. O homem natural ainda prevalece. Mas eu acredito que não. Mas é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Aí tem a aparência de que vive. Aí o Senhor revela, mas está morto. Então, no nome de Jesus, então o que seria isso? Os conceitos humanos sobrepunham a palavra, e em lugar do Espírito, a letra exercia o seu domínio. Em lugar do
Espírito. Então preste atenção nisso. Está vendo quantas coisas estão sendo reveladas? Qual é o poder do Espírito Santo quando entra aqui? Há um dinamismo que gera aqui sobrenatural. Então o que acontece? A letra, ao invés de... A letra sobrepunha o Espírito. Eu posso estar recebendo todo esse conhecimento e só está me enchendo, porque o Espírito Santo revela um poder sobrenatural dentro de nós, para as coisas começarem a acontecer. Então pode ser que só tá me enchendo de conhecimento e não o poder que vem dele. A letra está sobressaindo. Como? Quando eu falo, eu revelo que tem um conhecimento incrível, mas a Bíblia diz que eu tenho que revelar é o poder que veio com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Lê aí Gálatas 3:3. E esse formalismo que nós estamos falando é o formalismo religioso, isso. Obscurece a ação dinâmica do Espírito. É isso que nós vamos ler. E onde o Espírito não tem sua influência, paira o clima de morte espiritual. Mas isso aí não é para matar, não, em nome de Jesus. Jesus não voltou, ele falou que vai vir como um ladrão. Ainda não voltou. É para trazer essa vida para dentro de nós. Em nome de Jesus. É eu reconhecer que preciso dele agora. Encher da presença dele, que ele está à disposição de todos nós. Eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. Ele quer entrar. É rechaçar no nome de Jesus. E a melhor maneira é contrição, é revelar quem eu estou verdadeiramente na presença dele. Quando isso acontece, o poder dele entra. Quando é de forma sincera. Leia Gálatas 3:3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Mateus 23:27. Leia, Cristiano. Mateus 20. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. É isso que ele quer para a igreja? Claro que não. É isso que ele quer para o povo dele? Claro que não. Jesus revela para renovar a igreja. Ele revela para renovar. Ele não quer isso, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Não veio, mas a verdade tem que ser revelada. Nós só somos libertos com a verdade. A mentira não tem nada com Deus. Em nome de Jesus. Então, olha o verso 1. Jesus já se revela a ela para ela entender o poder de Deus, da onde estava vindo. Ele se revela como tendo os 7 espíritos. E a Bíblia fala que querendo revelar que é as 7 igrejas. Não é isso? Algumas interpretações dizem isso, que é revelar das 7 igrejas. 7 espíritos. Tu vai ver o número 7 na Bíblia, é o número da perfeição. Então, no nome de Jesus, quem está se revelando tem os 7 espíritos. Quem está se revelando é perfeito, é santo, 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 é testemunha fiel e verdadeira. Se ele fala que renova, ele renova. É só eu deixar no nome de Jesus. No nome de Jesus. A perfeição está em Jesus. E ele quer renovar. Ele quer tirar o que tem que ser tirado. E ele quer colocar o que tem que ser colocado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É porque os 7 espíritos, porque é o espírito que concede o dinamismo espiritual. A vida e vida em
abundância. É Ele que faz essa obra em nossas vidas. Lembra que... Lê aí 2 Coríntios 3,17. Aí vamos supor, se eu está sendo revelado que eu estou agora deitado num caixão. Mas quem está se revelando aqui, ele vai ressuscitar. Amém. Vai ressuscitar. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito está do Senhor, aí há liberdade. Amém? Nada me aprisiona. Não tem nada nesse mundo que me aprisiona mais. Aonde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Sentimentos que me aprisionavam, ali há liberdade. Não tem mais. Não tem. Eu não buscava Deus como eu deveria. Era um aprisionamento. Mas aonde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Eu tinha um espírito ruim em mim, só crítico, mas não fazia nada que Deus me pedia, nada, aprisionamento. Mas Ele entra ali, há liberdade. Eu quero libertar outros em nome de Jesus. Não tinha amor, escravidão, mas aonde o Espírito Santo está ali, há liberdade, tem amor. Tem amor, tem liberdade. Aonde Ele está, ali há liberdade. Nada aprisiona. Nada. Revela que tem liberdade. Como? Nada o aprisionando. Nada. Aonde o Espírito Santo está. Olha o dinamismo que ele cria. Amém? Amém. Romanos 8, 2, 9 e 11. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. 11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Amém? O que esse Espírito Santo lindo faz? Vós, porém, não estáis na carne. Não estáis. Quem teve um encontro com Jesus? Não está na carne. Toda a minha vontade, e não é a vontade de Deus, é muito mais profundo, tem que ser assim, tem que ser mais abrangente. Eu não faço mais a minha vontade. A minha vontade é terrena. Eu só faço a vontade de Deus. É do céu. Quando o Espírito Santo está em mim, se só ler isso aqui, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem tem o Espírito só faz a vontade de Deus. Não faz mais a sua vontade. Qual é, Pai, que não seja feito? A minha, mas a tua. Aí vamos para o campo humano aqui, nós. Jesus é comparado com Jesus, mas a Bíblia diz que tem que se fazer o que Ele manda. E andar como Ele andou. Já não viu mais eu. Cristo vive em mim. Aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então, se eu faço 50% da minha vontade e 50% da vontade de Deus, só nesse padrão não tem o Espírito. É isso que a Bíblia está falando? Então, essa é a verdade. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade. E estamos escutando a verdade para nós sermos libertos, não é para aprisionar, não. Não é para aprisionar, não. Em nome de Jesus. E se o Espírito daquele que dos mortos, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. Morte, escravidão, jamais. Porque quem ressuscitou, ressuscita a gente também, o nosso corpo mortal.
é outra vida. É outra vida. A vida vai ser revelada, uma vida do céu, não vida terrena. Por isso que causa um grande impacto lá fora. Porque a gente vai revelar outra vida que o mundo não conhece. Porque rejeitou a vida. O mundo tem me aceitado ou me rejeitado? Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Ezequiel 37, 9 ao 12. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé no exército grande de Israel. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. 12. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu vos trarei a terra desde novo. Eu vos tirarei vós da onde? E no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Como é que estava o sentimento daqueles apóstolos? Na sepultura. Quando o Espírito Santo desceu, a mesma coisa, tirou eles da sepultura. E nós? A Bíblia diz em Efésios que nós, quando cremos na mensagem, que a chave é o crer. Quando, no momento em que eu acreditei na mensagem e me arrependi, a Bíblia diz que naquele momento a condição para receber o Espírito, crer. Só. E quando eu creio de acordo com a palavra, a Bíblia afirma: selado com o Espírito Santo. Glória a Deus. É isso. O morto começa a reviver. Glória a Deus. Ó, é assim. O morto levanta. Porque enquanto eu não sou selado, morto, sepultura. Quando eu creio da maneira que a Bíblia manda, eu sou selado, vivo. Glória a Deus. Amém? Amém. E no Ezequiel ainda 36 fala: tirarei o coração de pedra e um coração de carne. Aí, entendendo essa profundidade da palavra, o coração de pedra, ele satisfaz a sua vontade. O coração de carne, nova criatura, gerada por Deus, só faz a vontade de Deus. E aí, Mateus 9, 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17. E quem remendaria uma roupa velha com um pano novo? O remendo rasgaria a roupa e tornaria o buraco ainda maior. E quem usaria vasilhas de couro velhas para guardar vinho novo? Pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão, o vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Para guardar vinho novo, só se usam vasilhas de couro novas. Desta maneira, ambos se conservam. Profundidade, né? Sabe o que a Bíblia está falando? O Espírito Santo descendo, querendo entrar, ele vai para fazer a obra
Se houver resistência e a natureza carnal, terrena, as minhas vontades ainda prevalecerem, sabe o que acontece? Ele sai. Não tem como ficar. Porque viu que estoura, aí sai. Não tem como. Ele está falando para os judeus. Todas essas práticas, esses rituais, as tradições de vocês, se não pararem aqui, não tem como o Espírito Santo habitar aí. Não há harmonia. Juntai-vos, pois, com o fermento, sem o fermento, mas sim com os pães asmos. Fermento velho? A massa? Não, isso não mais. Não mais. Amém? No nome de Jesus. Então, a necessidade de arrependimento. Então, há a necessidade para essa igreja de arrependimento. No nome de Jesus. E se eu achar que não? E se eu achar que não? E da maneira como a Bíblia manda? Tinha nessa igreja a ausência de vigilância. O versículo 2. A Bíblia diz aqui que a conduta, houve um retrocesso nos valores espirituais na vida deles. Houve uma falta de vigilância, um retrocesso quanto aos valores espirituais do povo. Foi isso. Resultado, esfriamento e morte espiritual. É isso que causa. É isso que causa. Mas quando o Senhor revela, o Senhor Jesus revelou porque isso aconteceu à igreja de Sardes. E ele deu oportunidade há 2000 anos atrás para que isso não viesse a acontecer. Necessidade de arrependimento, por falta de vigilância. Então, é a mesma coisa o Senhor Jesus está falando hoje conosco. Hoje conosco. Que ele não veio matar. Então, a vigilância evita a queda. Lembra de Mateus? Houve a influência satânica e Jesus na palavra evita a queda. Lê aí Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiais e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Evita a queda, amém? Então, isso é o que? Protege as vestimentas espirituais de ser imaculada. As vestes de ser imaculada, no nome de Jesus. Com o pecado, e não deixa o servo fiel cair nas armadilhas do diabo. A falta de vigilância que acontece isso. Qual é a falta de vigilância? Basta eu ignorar o que Deus tem nos revelado. 1 Pedro 5,8. Para nós não cairmos na boca do leão. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Então, num campo espiritual, no nome de Jesus, pode até ser que o leão já me tragou. Só que quem está falando tira da boca do leão com uma facilidade incrível. Amém. Glória a Deus. É só se arrepender. Ele tira.
que às vezes eu já estou na boca do leão sendo triturado espiritualmente. Só que Jesus tira com uma facilidade incrível. Quando há um arrependimento sincero, ele só faz assim, ó, sai, é meu. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Porque ele pega o dragão, a Bíblia diz que ele pega o dragão lá no mar, não é isso? Como um anzol. Glória a Deus. Ele, quando todo mundo, Daniel, na boca do leão, o que aconteceu? Sadraque, Mesaque, Abednego, tudo em chama, sem nada. Amém. O fogo eu que criei, Glória a Deus. só atinge que eu quero, então Vai sai. ser, Senhor. Mas se ele quiser me salvar, tá bom. Se não quiser, também tá bom. Vai ser, Senhor. Amém? Amém. Então, apelo à renovação de vida. O 2A. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Amém? Existiam virtudes em alguns. Ó. A espiritualidade e as boas obras. Mas o Senhor Jesus está dando oportunidade a todos. Glória a Deus. Todos. Todos. No nome de Jesus. É a todos. Porque Ele quer salvar todos. Todos. No nome de Jesus. Consequência da vigilância. Da negligência. Olha porque a consequência. Olha o verso 3. A consequência da negligência. Lembra-te, ó. Pois do que tens recebido e ouvido. Ó, e guarda-o e arrepende-te. Está entendendo? Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Jesus está falando, sou eu que tenho falado contigo. Amém. Amém. Não é o pastor Mário, não. Glória a Deus. Não é o irmão Cristiano, não. Amém. Sou eu que tenho falado contigo. Amém. Ó, lembra-te, vocês esqueceram, estão negligenciando o que eu tenho falado. Ouviram a palavra, porém foram tardios em obedecê-la. Leia Hebreus 5:11. A palavra verdadeira não faltou. Existe muito mais que eu gostaria de falar nessas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção, portanto é difícil fazê-los compreender. Leia o restante, 5:11 ao 13 de Hebreus. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros, mas em vez disso, vocês estão regredindo, a tal ponto que precisam de que alguém lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite sem idade suficiente para alimento sólido. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. E o que estava acontecendo? Hebreus 2, do 1 ao 3, com essa igreja. Hebreus 2, 1 ao 3. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão podemos nos desviar delas. Porque, se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras,
e o povo tem sido sempre castigado por lhes desobedecer. E é que nos leva a pensar que podemos escapar, se formos indiferentes a nós e essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus, o que nos foi transmitida por aquelas que ouviram falar. Não negligencie tão grande salvação. Se quando os anjos falaram, quem não obedeceu recebeu o seu castigo, e nós, que o próprio Deus desceu na terra e falou através do seu Filho, próprio Deus encarnado, e nos foi revelado por aqueles que a ouviram. O que é que vai acontecer conosco? Se eu não prestar atenção no que está sendo falado. Versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A oportunidade aqui é para nós todos. Essa palavra é para nós todos. Em nome de Jesus. Quem está contaminando as vestes é para parar agora. Amém. E aquele que não, melhorar mais ainda. Amém. Aí o Espírito Santo também que revela se eu não estou contaminando, né? Quem falou aqui foi Deus. Foi Deus que revelou. Tem alguns, eles nem sabiam disso, mas tinha alguns que não se contaminaram, não sujaram suas vestes. Mas e Deus, os olhos dele enxergando hoje, tem aqui que não está se contaminando, que é o olhar dele. No nome de Jesus. Poucos crentes não haviam se contaminados. Alguns privilegiados com veste branca e estarem com Jesus, a promessa. Quem não se contaminar vai estar com Jesus. Nome de Jesus. Quem não se deixar contaminar vai estar com Jesus. Nome de Jesus, essa sujeira desse mundo, ele não quer que nos contamine mais. O mundo já está condenado. Tudo que não presta, aquilo em que o homem busca refúgio, o crente não busca. O refúgio dele é Deus. A confiança dele não é mais nas coisas do mundo, mas a confiança dele é em Deus. Ele não se preocupa de uma forma extremada com as coisas do mundo. Ele se preocupa com as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Leia aí Salmo 101, 6. As corrupções que há no mundo, a Bíblia diz em 1 Pedro que ele nos livrou da corrupção que há neste mundo. Corrupção é tudo aquilo que não procede de Deus. A corrupção deste mundo, o mundo não procura Deus, rejeitou Deus. Então as corrupções é tudo aquilo desse mundo. E foi isso que entrou e contaminou essa igreja. A contaminação veio do mundo, atrapalhou o relacionamento com Deus. É isso que Deus não quer. Que as corrupções desse mundo sujem as vestes. Não tem como. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então tem vários lugares que não estão tendo o privilégio de escutar uma verdade dessa. Então os olhos dele estão sobre os fiéis. E se ele, em nome de Jesus, se ele está nos revelando nessa palavra, ele está falando que ele pode encontrar os fiéis aqui. Porque ele está de olho, então ele está aqui. Ele está olhando para nós aqui. E ele está de olho nos fiéis. Então ele pode estar te enxergando como alguém nessa noite que pode se tornar um grande fiel dele. Olha. Isso é maravilhoso, né? Os olhos de Deus estão sobre os fiéis.
Não os olhos do Big Brother, dessas desgraças desse mundo, nada de Deus. Sobre os fiéis. No nome de Jesus. Eles foram o quê? Preservados. Os olhos de Deus estavam sobre eles. Eles foram preservados. Preservados para estarem com Jesus. E é assim que vai acontecer na vinda do Senhor Jesus. Leia em Mateus 5, 14 ao 16. Tem muita coisa falsa sendo pregada, tem muito falso ensinamento, tem coisas falsas que nós estamos vendo, tem? Então Jesus está falando que sempre em meio ao falso, o verdadeiro vai se manifestar. Ó. Então, no nome de Jesus, ele nos levantou para nos chamar de verdadeiros fiéis, para revelar o falso, para até o falso em arrependimento se tornar verdadeiro. No nome de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Somos sal e luz. Os fiéis vão iluminar. Os fiéis vão dar gosto, vão preservar. É isso. A evidência é essa. Vai fazer diferença. Onde está trevas, vai revelar luz. Aonde está tudo estragado, vai dar gosto. É esse. Ele está de olho nesses para levar para morar com ele. No nome de Jesus. Leia 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém? Então, e a iniquidade, né? Nós sabemos que é o extremo, mas é lá embaixo também. É a vontade de Deus tem que prevalecer. Iniquidade, basta fazer com que a minha vontade prevaleça. É iniquidade para Deus. Não é assim que a Bíblia diz? É assim que a Bíblia fala. Não é iniquidade, não está relacionado só ao adultério. Não está relacionado só ao roubo. Não está relacionado só ao dar um tiro em alguém. Basta eu tentar satisfazer a minha vontade. A minha vontade é de ficar em casa hoje e não cultuar a Deus. Estou fazendo a vontade de quem? É de Deus? A minha vontade é não ler a Bíblia, não ler. Estou fazendo a vontade de quem? A minha vontade, eu não quero pregar, eu não prego, eu não vou sair para pregar, mas isso é a vontade de Deus? Isso é a vontade de quem? A minha vontade é não orar, mas a vontade de Deus é o quê? Tudo que é revelado, não negligencie tudo que está sendo revelado. A vontade de Deus é o que está sendo revelado. Os fiéis são esses, que só vivem agora para Deus. Amém? Amém. Então teve pessoas que não se contaminaram e receberam a promessa de serem vestidos com vestes brancas. Amém? E terem seus nomes para sempre no livro da vida. 5, verso 5. O que vencer, então é uma luta. O que está sendo revelado eu vou ter que viver, porque ele nos capacita. O que vencer?
Porque eu dou danos. Quem viver o que está sendo revelado. Aí, ó, o 5. Será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ele está falando que vai fazer isso com os fiéis. E vai chegar esse momento no nome de Jesus. O que vencer não fez a sua vontade, só fez a vontade de Deus. Tratou Deus como Ele verdadeiramente merece. Lembra para a mulher samaritana? Vocês adoram, quem não conhece. Então ali é uma revelação. Até uma adoração, eu só consigo adorar a Deus se eu conhecer Deus. Se eu não conhecer Deus, eu não consigo adorar Ele. E qual é o modo de eu revelar que conheço Deus? Obedecendo a tua palavra, eu revelo que conheço Deus. Se eu não obedecer a palavra dele, eu revelo que não conheço Deus, e consequentemente eu não consigo adorar Ele. Então, essas vestes brancas significa retidão e pureza. Essas vestes brancas, retidão e pureza. Leia Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Os fiéis querem manter as vestes deles brancas a todo momento. Entendeu? Leia Judas 23. Não quer roupa contaminada, os fiéis. Quais as vestes brancas hoje? Revestidos de Cristo. Fomos revestidos de Cristo, são as vestes brancas. 23. Salvem alguns, arrebatando-nos do fogo, e quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles. Mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados dele. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa, contaminada pelos seus desejos pecaminosos. É profundo. Quem está em nós não aceita em hipótese alguma a preocupação de Deus teu ir salvar alguém e deixar algum resíduo do pecado ali aqui. É muito profundo. Porque não vai entrar aqui para morar comigo dessa forma. Eclesiastes 9:8. Quem dá esse limite? Quem faz isso? Porque daqui a pouco a preocupação, sabe o que é? Eu estou querendo converter alguém, daqui a pouco estou dando até uma risadinha do que não devo. Estou brincando com o incrédulo que não quer nada com Deus, estou rindo até com ele, estou falando coisas, entrando nos assuntos dele, que não tem nada com Deus e até se deixando levar. Parece até que eu sou mundano. É para me pregar Jesus, eu fico 70 horas com a pessoa só falando de tudo, menos de Jesus. A contaminação já é tremenda ali. Nove, oito. Sim.
Use sempre roupas de festa e unja sua cabeça com óleo. Preocupação. E hoje aqui no Novo Testamento, a presença, isso aí é revestimento do alto, de Cristo. Amém? Usam sempre roupa de festa. E a nossa festa hoje é o quê? E a Bíblia diz para revestirmos de Cristo. E unja sempre, sempre. Esteja sempre cheios do Espírito Santo, para não se contaminar. Aí a palavra sendo gerada em nós, no nome de Jesus. Ó, no Sinédrio, quando havia um julgamento e era declarado inocente o réu, era vestido de uma roupa branca. No Sinédrio, eles que julgavam. Quando a pessoa era declarada inocente, eles usavam uma roupa branca. Amém? Quando declarado inocente, eles usavam uma roupa branca. Quando há o arrependimento genuíno, eu fui absolvido. Passei a usar a roupa branca. Lá é para revelar de uma forma externa a inocência daquela vida. Aos olhos de Deus, se eu andar em retidão de acordo com a vontade dele, ele ora, lá vai o meu inocente. Glória a Deus. Por contrário, lá vai o culpado. Amém? Amém. Assim, se nós ficarmos firmes, nós vamos nos vestirmos nas mansões celestiais. Lá em Jerusalém, eles andavam na cidade de Jerusalém, com aquela roupa branca, revelando que eram inocentes. E aqui eu tenho que andar com a roupa branca, vestimenta de Jesus, para poder depois ser inocente e depois andar com o Senhor no céu. Amém? Amém. No nome de Jesus. Lê aí, Daniel 1, 5 a 8. José e Moisés, eles viveram na corte o quê? Egípcia, é isso? José e Moisés viveram na corte egípcia, mas não viveram como os egípcios. Amém? O que o mundo ama, a igreja não ama. O que o mundo abraça, a igreja não abraça. As práticas do mundo não podem ser as práticas. O que o mundo acha normal, a igreja não acha normal. Vai, Daniel 1, 5 a 8. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abidinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Qual foi a decisão? Não se contaminar. Aí o que Deus tem revelado para nós. O mundo não busca Deus. Eu busco. O mundo não conhece a Deus. Eu conheço. O mundo não prega a Jesus porque não conhece. Eu conheço e prego. O mundo está impaciente. Eu tenho o Espírito Santo, eu sou
paciente. Eu revelo os frutos do Espírito, porque eu tenho ele. O mundo não revela, porque não tem. Mas eu revelo, porque tenho. Aí revela que eu não estou me contaminando. Aí, o que está causando essa revelação para nós? A chave é essa. Porque foi revelado aí que eles já tinham, a verdade já tinha sido revelada. E o problema foi que eles ignoraram a palavra. Daí o motivo de ter aparência de viva, mas estava morta. Aí qual o sentimento que está sendo gerado em mim? Porque está sendo revelado que verdadeiramente eu não estou no caixão não, mas estou com uma doença grave. Se for, o conselho é: arrependa-te. Se é se arrepender, a vida volta. Se não, continua morto, negligenciando a salvação, negligenciando a palavra de Deus, e ele, como um ladrão, vai voltar. Pior é eu não viver o que está sendo falado e depois ir pregar e falar para alguém feito coisa que eu estou uma bomba. Aí está acumulando mais ira. Que a Bíblia diz que era melhor se não tivesse conhecido. Mas a Bíblia também fala que eu não sou culpado de revelar. Glória a Deus. Isso é para mim também. Era melhor se eu não tivesse te revelado. Eu tenho que viver. Eu tenho que viver no nome de Jesus. Leia 1 Reis 19, 18. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Amém? Não se prostraram ao que o mundo ama. Aqueles que não têm Deus. Separou, tinha homens que não tinham se dobrado. Está vendo? Não se contaminaram. Então a revelação é que se Deus falou conosco, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que dar valor ao que está sendo pregado. Não tem como servir a dois senhores. Deus requer vida para ele plena, porque o que ele dá é pleno. Ele não dá o Espírito pela sob medida, ele dá tudo. Então ele quer tudo. No nome de Jesus, e baseado nestas revelações, a responsabilidade minha aumenta e a de vocês também. Então, no nome de Jesus, até quando, olha o que Deus tem revelado. Eu não posso, como um pastor, tolerar atitude que fira o que nós estamos aprendendo. Não posso. E eu não vou permitir. Doa a quem doer. Se for ferir os princípios divinos, eu vou me levantar porque eu quero obedecer eles de uma forma plena. Não importa o que venha acontecer. Se qualquer um dos irmãos que estão vindo aqui quiser sair daqui por causa da verdade do Senhor, eu estou livre. Atitudes minhas erradas que não pode acontecer. E a atitude minha errada é não querer prevalecer a verdade. Essa é a atitude errada. Porque a verdade nos liberta, não mata, aprisiona. Então eu não posso permitir atitudes erradas aqui, porque o dono daqui não sou eu. O dono é Jesus, eu tenho que fazer a vontade dele. Glória, amém, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Timóteo que eu tenho que ficar assim. A Bíblia diz, para você se salvar e salvar os outros. Amém. Então eu tenho que ser assim. E vai ser. Porque eu me converti e quero viver para Jesus. Amém. Tem 10 anos que eu me converti e vou viver isso. Já sofri por causa do Evangelho, tenho sofrido e quero continuar sofrendo.
pela causa. Quem não quer sofrer pelo Evangelho vai sempre se levantar contra quem quer sofrer. Então, mas a Bíblia diz que ele está de olho dos fiéis. Glória a Deus. Glória. Então, aqui tem que ser assim, na minha casa tem que ser assim, na casa de vocês, todos os lugares. Jesus tem que reinar. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Cristiano, faz essa oração no nome de Jesus. Irmãos, qual o sentimento que gerou revelando que eu estou doente? Tem que ser, Jesus quer sinceridade para ele poder trabalhar. Viu? A Bíblia diz que não pode encher, o Espírito Santo não enche aonde tem no saquetel, em Mateus que nós lemos, não tem como vinho novo colocado no odre velho, não dá. Ele quer encher, tá vendo? Mas se o odre velho não dá para ele encher, tem que o arrependimento faz com que a velha criatura comece a sair, aí ele enche. E vai enchendo e não derrama. Glória a Deus. Olha que coisa linda, é isso. Então, se foi revelado que tem odre velho, é para ser trocado agora no nome de Jesus. Amém? Amém. E ele quer esse arrependimento, ele exige arrependimento. No tempo ele não levou em consideração o tempo da ignorância, Atos 17:31, se não me engano. Mas hoje, ó, ele ordena que todos se arrependam. Ó, é assim. Essa oração, Cristiano. Pai, em nome de Deus, Filho amado de Jesus Cristo, nós louvamos por ter ouvido a nossa oração, ter falado conosco. Não está oculto os teus olhos, Senhor, os sentimentos que foram gerados do que acabamos de ouvir. Glória. Pode ter sido gerado raiva, pode ter sido gerado indignação, perguntas, com uma grande dose de indignação e raiva, podem ter fluído de nossas almas, tal qual. Por que ele está falando isso? Obrigado. Ó Deus. Muito obrigado. Mas também pode ter gerado um falso arrependimento. Eu posso estar agora chorando por ter acabado de ouvir o que eu ouvi, mas descer a escada e praticar a mesma coisa. Nome de Deus. Então, Senhor, que tipo de sentimento? É o sentimento quase que de um desespero que teu servo Isaías teve. Eu vou morrer. Eu vi o Senhor e vi que todo, não é um pouco não, é todo contaminado. Eu estava tentando ajudar outros e fui contaminado pelo vírus do pecado deles. Eu deixei a minha mente rolar os sentimentos, fui contaminado por aquilo que achei que ia curar. E agora estou todo sujo, Senhor, e resisto à tua mensagem, e resisto à tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos te pedir perdão por ter resistido a esta pregação hoje de manhã, por ter selecionado o que era para mim e o que não era, por ora ter abraçado algumas palavras e ora ter rejeitado.
Quem me colocou como juiz da tua palavra? Quem me colocou como expert em perceber o pecado? Se não for pela revelação que o Senhor nos traz. Mas graças a Deus, Senhor, que o Senhor falou hoje, você está morto. Mas eu vim te trazer a vida. Amém. Você está na boca do leão, mas eu te amo. Glória a Deus. Então Muito obrigado, Jesus. eu digo, estou morto. Muito. Mas o Senhor é a vida, então eu quero viver, Senhor. Em nome de Jesus. Estou na boca do leão. E o Senhor é o único que tem a força para abrir a boca desse desgraçado, Glória a Deus. na boca dele. Muito obrigado. As garras dele são muito profundas, Senhor. E é difícil me desvencilhar dele. Na verdade é impossível, não é difícil, não é possível. Porque ao mesmo tempo que me causa dor, ele tem um efeito entorpecedor e eu gosto de ficar na boca do leão, Senhor. Essa é a verdade. Então, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira o orgulho, Senhor. Tira o orgulho. Tira o orgulho, Senhor, que me faz, com que nós achemos que não estamos na boca do leão. Amém. Pois Isaías profetizou coisas tremendas para o povo, achando que estava bem, mas quando ele percebeu, através da revelação do Senhor, ele viu que estava morto, Senhor. E é esse choque que estamos precisando hoje. Somos capazes de levantar as nossas bandeiras, a nossa voz, como um tremendo puritano, mas somos perversos, vil, pecadores e mortos, Senhor. Amém. Então nós precisamos, Senhor, precisamos ouvir o que acabamos de ouvir. Tu só tem fama, tu só tem fama, tu só tem fama. Ó Deus, faça perceber, Senhor, através da iluminação da tua palavra, que tudo aquilo que achamos, tudo aquilo que pensamos que é verdade, na verdade é uma ilusão, é uma fama. Eu sou um boneco que as pessoas traçaram e que o meu orgulho enfeitou de santidade e piedade. Então precisamos, Senhor, assim como teu servo Isaías foi chocado, meu Deus, ele denunciou pecados tremendos, mas só através da revelação de quem o Senhor é que ele viu que aquilo que ele denunciava, ele era. Então é isso que estamos querendo, Senhor, nesta manhã, e obrigado, porque o Senhor ouviu a nossa voz nesta manhã. Foi rogado, Senhor, choca-nos, o Senhor nos chocou. Aquilo que você está denunciando, você pratica. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Estamos mortos. Glória a Deus. E a vida está com o Senhor. Amém. Caímos na armadilha, Muito mas é obrigado. o Senhor que nos livra do laço do passarinheiro. Obrigado, Senhor. Nos arrependemos, confessamos que estamos mortos, pois só assim vamos adquirir a vida que vem do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E então nos Em nome de preenche, Jesus. nos preenche de uma vez por todas com o teu Espírito, Em Senhor. nome de Jesus. Porque da onde vêm as saídas da vida? Do teu Espírito. E se Ele está em mim, então as saídas da vida sairão de ti. Então finalmente terei a tua mente, terei as tuas ações, falarei como o Senhor fala. Então preenche-nos do teu Espírito e finalmente teremos liberdade. Não uma pseudo-liberdade, não uma liberdade que os outros acham que eu tenho e que o meu orgulho me enganou e disse que eu tenho. Não esta, mas uma verdadeira liberdade, Pai. Só pode vir de Ti. Amém. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Santo Deus e Altíssimo Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua infinita graça e misericórdia. Obrigado, porque verdadeiramente o Senhor não veio para condenar, veio para salvar. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por o Senhor revelar a vida, manifestar a vida nessa manhã. Amém. Amém, Deus. Muito obrigado. Glória. Muito obrigado. Glória a Deus.
Que os nossos corações possam ter abraçado, Pai. Amém, Deus. O entendimento possa estar aberto para que o Senhor faça morada. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Possamos ter um sábado já revelando o que aconteceu aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Tudo para a honra e glória do Teu santo Amém. nome. Em nome de Jesus. Que a alegria seja mudada, que o comprometimento seja outro, Pai. Amém. Sincero, verdadeiro com o Senhor. Amém. Que os nossos atos hoje possam revelar a Tua santidade. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Te agradecer pelo alimento que o Senhor nos preparou. Tudo vem de Ti. Amém. Obrigado. Eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Louvado seja Deus.